galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um MS Cast América, direto dos estúdios da MS aqui em Orlando, na Flórida, onde a gente tem um encontro aí, né, sempre para falar de conteúdos que tem a ver com você que está aí nos assistindo e que gosta do que acontece aqui nos Estados Unidos, na região de Orlando. Estamos aqui, né, sediados na Central Florida, né, Miami aqui perto, e estamos diretamente em Orlando, mas você que tem interesse nos assuntos dos Estados Unidos, porque o mercado daqui de Orlando, um dos maiores mercados de entretenimento do mundo, reflete também o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você que gosta da nossa informação, e por isso hoje escolhi um assunto bem específico para a gente falar. É uma espécie de Matrix do negócio, né? E eu trouxe um convidado especial para a gente falar de um assunto muito especial. A gente gosta muito de falar de Disney aqui, porque é uma das maiores empresas do mundo e é a empresa que capitania aí os negócios aqui na Central Florida, e a Disney é a Disney. Mas hoje a gente vai falar de Disney, sim, porém com um detalhe importantíssimo nesse assunto. Eu trouxe hoje meu amigo Cristiano da Costa. Ele é artista da Disney há 20... Cristiano, bem-vindo. Acho que bem... Obrigado. Não, cara, é difícil dizer, porque eu trabalhei no setor de imaginação da Disney por 18. Então você começou como Imagineer, é isso? Eu comecei como Scenic Artist, né? Na realidade, eu comecei numa companhia que fazia prestação de serviço para a Disney à noite, né? E eu nem sabia que eu estava indo para um parque temático, né? Foi a primeira vez que eu entrei no Magic Kingdom foi numa van à meia-noite para trabalhar até as 7h30 da manhã. Uau, e que foi legal. quando começou tudo, né? Uma companhia da Alemanha chamada Maivan. Ele é uma companhia que terceirizava serviço. Então eu fiquei com essa companhia uns 3 anos. Depois que a Disney viu o trabalho que eu fazia, decidiu, começa a trabalhar com a gente. Acho que no tudo 18 anos aí. E depois disso eu comecei a trabalhar no setor de fine art, de artes plásticas. Exatamente isso que eu queria dizer. Detalhando nossa introdução aqui, hoje você é artista da Disney Fine Art. O que é Disney Fine Art? Não é um setor da Disney, é uma companhia dentro da Disney. Ele é um publisher, né? Eu não sei como é que a gente fala isso em português, como seria um publisher. O Disney Fine Art é uma companhia que ela mantém a veracidade de que é os clássicos da Disney. Como eles eram na época que eles eram, por exemplo, na Snow White, né, da Branca de Neve. Né? Se eu for pintar uma Branca de Neve, tem que ser tudo relacionado àquela era, de acordo com o filme, né? E os desenhos animados daquela era. Eu não posso misturar um Mickey de 1928 com o Mickey de 1946. Então tem que ser tudo por detalhe. Isso tudo acaba virando arte, e arte exclusiva. Eu acho que o grande diferencial do Disney Fine Art, a gente que foi acompanhar, fomos em alguns shows aí para ver e tudo, é que assim, são quadros, obras, esculturas, enfim, um número variado de obras diferentes que você não encontra no Disney Springs, você não encontra online, você compra sendo convidado. A gente já está falando, por isso que eu falei da Matrix, né? Da Matrix. É uma outro nível aí de compra de arte, em que os quadros chegam a custar. A gente viu um Mufasa de bronze na feira que estava $250 mil. Isso. Né? E os quadros, a gente chegou a ver quadros assim, desse tamanho desse computador aqui, de $20 mil para cima. Porque é uma arte, como o nome já diz, Disney Fine Art, é uma arte absolutamente exclusiva para colecionadores. O que acontece no Disney Fine Art é que a gente tem vários eventos com várias galerias que são oficiais, que representam a Disney. Não necessariamente uma galeria porque ela representa a Disney, ela é uma Disney Gallery. Mas ela é licenciada a vender as artes da Disney. Então o que elas fazem? Por exemplo, 3, 4 vezes por ano a gente cria umas obras originais que ela primeiro é dedicada aos colecionadores. Por isso que a gente faz um VIP show. Esse VIP é convidado, né, by invitation only. Eles vêm por convite. E depois ali, se o que não for vendido, que é muito difícil não vender, porque geralmente tudo ali é vendido, aí a gente faz o show do Epcot.
né? Um festival de arte. Aí a gente volta, vende na galeria, ela fica acessível às pessoas que querem comprar. Mas primeiro ela é dedicada a um grupo de colecionadores, né? Como se fosse um clube, né? Eles têm o direito de comprar, ver e comprar essas peças primeiro do que qualquer outra pessoa. É um clube, né? A gente foi no último VIP aí, e tem gente que chega e vai escolhendo os quadros e sai dali gastando 5 milhões de dólares, assim, fácil. numa tarde, fácil. E essa arte, ela não tem, assim, muito limites, eu digo assim, você vai inserir elementos da Disney oficialmente dentro do teu estilo de arte, que está retratado no quadro que está atrás de você, que é uma das tuas obras, né? E que é um exemplo do que a gente vê nas feiras de fine art. São os quadros, por exemplo, se eu fosse um pintor ou um escultor, seria o meu estilo aplicado a personagens da Disney, que é exatamente o que você tem aí atrás de você. Por isso que hoje hoje nós somos 35 artistas oficiais da Disney. Né? Dentro desse grupo, cada um tem o seu estilo. Por isso que nós somos diversificados. Cada um tem o seu estilo, a sua pintura, a sua maneira. Como eu trabalhei nos parques da Disney com muita fabricação, com pintura e escultura, se você ver toda a minha linha, as minhas molduras elas são esculpidas, elas são... eu tiro o molde, faço várias peças, ela tem um efeito que ela parece que ela é ferro ou que ela é madeira, mas é como... A minha coleção é uma extensão de um parque temático da Disney. Né? Por isso que quando meus colecionadores... Eles se relacionam muito com a peça, porque se eu faço um Snow White ou um Diamond Mine, é alguma coisa que eles já viram no parque. Então eles podem relacionar com aquilo ali. E você você falou de Imagineer, 18 anos, 20 e poucos anos aí na Disney, 24, 25 anos na Disney. E você sempre foi um dos únicos brasileiros? Um dos únicos brasileiros? Não, como é que é essa ranking aí? Eu acho que acredito não, tá? Tem a Karen, tem o Edson, acho que tinha uns 3 ou 4 brasileiros dentro da... Mas eu imagino que durante muito tempo você deve ter sido o único, porque você começou há 20 e poucos anos atrás. Quando eu já comecei, quando o Disney Fine Art, eu já fui o 3º brasileiro. No centro de imaginação eu não conhecia muito brasileiro, eu era praticamente o único, que eu trabalhava junto com o departamento de Imagining, então ali dentro a gente era mais americano, hispano, né? Não tinha brasileiro. Nesse departamento eu não conheci muito. E você você é um artista contratado pela Disney. Então você produz essas artes e você é convidado pelas galerias para expor as artes onde você vende os quadros. Isso. Ou essas galerias já estão selecionadas pela Disney e a Disney mesmo diz, você vai fazer o show elas são selecionadas pela Disney. Porque a galeria também tem que ter uma licença da Disney. Isso. Você não tem uma licença disso, você é contratado da Disney. Não, eu tenho uma licença da Disney. Também. Como artista, e você vai vender em galerias que também têm uma licença de venda. Eu sou um estúdio independente. Entendi. Eu sou um estúdio independente. Todos os 35 artistas são um estúdio independente. Só que nós temos contrato com a Disney, nós somos oficiais. Né? Por exemplo, você vê muita arte da Disney online, mas são fan art, uma arte de fã, galera, uma interpretação. A nossa arte é uma arte oficial, ela passa por um processo. Né? A gente manda o sketch, a ideia, isso vai dentro de uma plataforma. Dentro dessa plataforma, um grupo do Disney Enterprise aprova essa primeira etapa. Depois dessa primeira etapa, a gente vai para a finalização. Quando faz a finalização da arte, eles aprovam. Então é um processo de 2 a 3 meses por cada obra. E eu imagino também que se você tem 35 artistas nesse esquema da Disney, não é uma coisa que você vai online e se inscreve para entrar. Você deve ter um processo super complicado. Esse processo envolve ser convidado por alguém, tem um processo de entrada específico, porque não é para qualquer um. Cara, definitivamente. É muito difícil controlar os 35 artistas no seu estilo, porque cada um é bem diferente, né? É bem diferente um do outro. É o que dá valor à nossa obra. Por exemplo, quando você vê uma obra minha, você sabe que foi eu que criei aquela obra. Quando você vê uma obra de um outro artista da Disney que você conhece, você sabe quem fez.
Eu já fazia, quando eu trabalhava com a Disney, eu sempre fiz arte. Eu já tinha uma linha de arte. Mas eu lembro que quando eu estava no primeiro show do Epcot, eu estava com a minha linha de arte oceânica industrial que não tinha nada a ver com Disney. Mas como o Epcot queria que fosse um show. Na realidade, o show do Epcot não é um show só de Disney. Eles querem só 40% de Disney. 60% eles querem um show de arte. Ah, interessante. Isso A gente já teve lá não é também, um muito show legal. dedicado só a Disney. Uhum. Então eu comecei com uma arte industrial. E nessa arte industrial eu trabalhei muito com engrenagem, muito com peças, entendeu? Então o CEO da Disney Fine Art passou nesse dia e veio falar comigo. E quando ele olhou uma das minhas artes, ele falou para mim: eu gostaria de ver um estilo de arte assim, com essas engrenagens. Foi aí que eu comecei a montar essa peça que está aqui atrás. Uhum. Como o pessoal fala que tudo começa pelo mouse, everything starts by a mouse. By mouse, é. É exatamente o que eu fiz. Eu montei um quadro. Se você olhar na parte de baixo. Então esse é teu primeiro quadro. Esse é o meu primeiro, primogênito. Ele tem um Mickey com a engrenagem. Uhum. Então naquela época eu escutei o que ele falou e eu incorporei a ideia dele numa arte. Porque eu queria fazer uma coisa completamente diferente. E foi a primeira arte que realmente um artista criou uma moldura para Disney. Porque todo mundo usa moldura convencional. Uhum. Então, daquele ponto foi onde eu fui convidado a ser um dos artistas da Disney. Mas eu já estava dentro do meio da arte. Eu já fazia parte de uma galeria que era bem successful, que já era, né, já valorizada, já tinha nome. Eu já estava dentro desse mercado. A Disney foi uma adição, né, do meu trabalho. Esses 35 artistas são 35 necessariamente ou eles flutuam entre 30, 40? São 35 a 36 no máximo. Geralmente sai um, quando sai um. Ou seja, hoje não tem vaga, vamos pensar assim. Hoje não tem, porque eles já têm uma. Eles têm um certo tipo de. A gente tem um barcode, a gente tem um limite de o que a gente pode produzir. Por exemplo, eu produzi essa obra original. Depois que eu vender essa obra original, eu tenho só 200 dela, desse desenho. Só 200, né? Numeradas e tudo. Então, o que acontece? Tem um limite, entendeu? Depois dessa, eu crio uma outra, cada um vai ter 200 cópias. E obviamente, claro que os valores daí vão ser diferentes para as originais, como qualquer obra de arte aí que você está fazendo. A única diferença é que todas as minhas obras que são as cópias, ela também tem um frame original. É a única arte que tem o seu frame original igual ao da primeira. Uhum. Então, ela praticamente, hoje em dia, a Disney não vende as minhas cópias como cópias, ela vende como cópias originais. Sim, é diferente. Elas são originais, então os valores delas são quase valores de original. São as únicas obras que... Porque eu tenho que fazer o frame, a moldura, tenho que colocar tudo junto. Entendeu? Mas hoje acho que 35 é o que a gente tem. Onde estão esses 35 artistas? Estão todos nos Estados Unidos ou tem gente em outros lugares do mundo? A única internacional é a Denise, que é do Canadá. Não, também a Gisene, são do Canadá. Eles moram lá no Canadá, daí vêm para cá para fazer as festas. Tá como se fosse... São as únicas internacionais que a gente tem fora. Mas o ideal nesse sentido é você morar aqui, porque você vai ter acesso aí. Você vai ter um dia em Los Angeles, um dia aqui, um dia... Que é uma coisa que eu sei do teu trabalho também, que você viaja muito, né? Isso. A Disney... A Disney faz esses eventos, você faz eventos tanto para a Disney, quanto shows, quanto os leilões e vendas nas galerias, que estão inclusive, falar um pouco disso também, em cruzeiros, né? O cara vai para um cruzeiro com a família. Sim, e dentro do cruzeiro tem a galeria, o cara vai lá comprar obra de arte no cruzeiro. Esse público está super alinhado. Né? Cada um tem o seu formato, né? Por exemplo, em Sacramento tem o Troy, que é a Stage 9, que é numa cidade super western, vintage, né? Um show super legal que convida 3, 4 artistas, às vezes até 10. E a gente vai para o Golden Oaks Ranch da Disney. A gente faz show no Burbank Studios. Né? A gente tem vários lugares que são eventos. Né? Com a Collector's Choice a gente faz a Comic Con. E faz também VIP shows. Cada galeria cria o seu evento. Né? A gente faz show no Japão, né? Japão Tóquio.
na Disney de lá. Então, tem vários lugares. Antes do Covid, a gente viajava muito, muito, né? Deu uma parada um pouquinho até tudo se estruturar. Mas, por exemplo, com a Park West agora, a gente está em 110 navios. A ParkWest é uma outra galeria, uma outra empresa monstruosa que tem essa concessão e trabalha dentro das empresas de navio. Então as galerias da maioria dos navios são da ParkWest, onde você vende. Daí a minha pergunta é a seguinte: daí você não precisa vender só Disney ou. Não. Daí você pode vender obras originais suas ou de outras. Que eu sei também agora que você está com um contrato com a Warner Brothers. Isso. E começa com outros temas também. Aí o cara vai, por exemplo. A gente foi na Comic Con no ano passado e aí eu olhei um quadro que era do Joker, era um Coringa. Foi quando eu fiz eu fiz aqui em Orlando. Era a MegaCon. A MegaCon aqui em Orlando. Eu me lembro claramente, a Suzy está aqui e a gente vai lembrar disso, né? Eu entrei na MegaCon e eu olhei e falei, se eu fosse comprar um quadro daqui, era aquele. E aí a gente falou, daí o nosso amigo Tato estava junto com a gente, Tato falou, esse quadro é do Chris. E eu não acredito que é do Chris. Ali eu tava com a Black Flag. Né? A Black Flag e você estava vendendo obras que não eram Disney, eram outras coisas ali. Isso. Eu me lembro que os quadros eram completamente diferentes, inclusive em estilo. Ali eu estava com a Marvel e com a DC, né? Numa licença temporária. Uma licença de Comic Con, né? Uma licença que foi feita para aquilo ali. Né? Ela é mais uma... Eu só podia fazer originais. Não podia ter nenhuma cópia de nada. E a gente entra dentro de uma licença de... tipo uma liberdade artística. Autorizada, né? Uma interpretação, DC. Isso. E ali eu fiz com eles... Foi a MegaCon... Não, foi essa MegaCon, depois eu fiz Chicago... Depois eu fiz Boston, fiz Nova York e San Diego. Nova York e San Diego eu fiz com outra companhia, mas geralmente essas galerias me convidam e eu preparo material para fazer esses shows. Então, pelo que eu entendi, esse tipo de licença é um pouco diferente. Você faz o seu Coringa, o teu Coringa. Só que você está autorizado pela DC para vender esse Coringa numa Comic Con aberta, em que o cara fala, mas o Joker é da DC? Sim, eu sei, eu tenho a licença da DC para fazer isso. Quando a licença ela vem pela Black Flag. Né? Quando tem algum tipo de venda, alguma coisa, eles se encarregam da repartição dos royalties com eles. Eles me pagam para estar ali e me pagam minha porcentagem de vender minhas peças. E por assinatura. Nessa MegaCon, eu tinha lançado uma capa que eu fiz pro Frank Frazetta, que eu fiz do Death Dealer. O Frank Frazetta foi um artista super incrível, né? Ele participou dos filmes do Conan, né? Era bem ativo no mundo artístico em Hollywood. Então eu tive a oportunidade da neta dele e o Black Flag me convidarem, eu e mais 11 artistas, para fazer uma capa, uma interpretação da capa do Death Dealer. Então ali praticamente eu fiz a capa, ganhei pela capa e eu cobrava assinatura, né? Cada pessoa, por assinatura as pessoas faziam uma fila, né? Dividia, porque só foram lançadas uma certa quantidade de revistas. Mas geralmente eles convidam o artista para fazer isso, né? Eles colocam na Disney, você vai assinar pôster, você vai fazer isso, como que um entertainment para a gente, né? Para os fãs, praticamente. Então esse trabalho, pelo que eu entendo, é o contrário do da Disney. O da Disney você está milimetricamente preso ao estilo do desenho. Você não pode fazer o Mickey que você quiser. A Disney vai olhar e falar assim, não, isso aqui está 1 milímetro errado. Isso. Errado no sentido, né, de padrões de Disney. E nesse tipo de trabalho você faz, é o contrário. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Qual você prefere? Cara, eu tô tanto tempo com a Disney que eu já tô acostumado de já ser o sistema como é. Eu não tenho quase problema nenhum com a Disney. Ele já conhece meus traços, as minhas ideias, né? Agora, a Disney foi um sonho. Não vou dizer que não foi. Foi uma coisa surreal. E eu não estava buscando. É um negócio estranho. A mesma coisa foi quando eu comecei a trabalhar no setor imaginário, que eu estava 2h30 da manhã pintando o castelo da Cinderela. E tem até uma história legal. Respondendo a sua pergunta rápida, eu acho que
Eu gosto de tudo, mas eu acho que a Warner Brother, para mim, foi uma coisa mais do coração, foi uma coisa mais de assistir. Porque se você lembra da nossa época no Brasil, a gente não tinha tanto acesso à Disney. É verdade. A gente tinha Hanna-Barbera, Uhum. Super. a gente tinha Pernalonga, a gente tinha Patolino. A Disney era um magazine, era uma revista, a gente tinha uns filmes, a gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje. Então eu cresci com a televisão de 17 polegadas, preta e branca, e eu não sabia nem as cores do desenho até eu crescer e ver uma televisão colorida. Eu acho que a Warner Brothers foi uma coisa mais... E ao mesmo tempo na televisão você tinha o Batman de 63, Tinha, aquele seriado que passava tinha. direto, tinha os desenhos que Cara, a gente tinha... não tinha nem cabo, né, mano? A gente tinha tinha 7 canais e 3 funcionavam. Então, tipo assim, era SBT e a Globo e Record veio depois. Então, na minha época, eu cresci com Pernalonga, né, o Coyote. Então, eu acho que criar uma coleção, inclusive foi a coleção mais successful, que bateu o recorde de venda no primeiro show. Nenhum artista tinha feito isso. Nós vendemos quase tudo no show. Ninguém estava esperando, então eu já sabia, porque, tipo assim, como eu já tinha experiência com a Disney, eu sabia que se eu fizesse a tradução dessas molduras para a Warner Brothers, ia ser a mesma coisa. Claro que eu tive que mudar eles. As molduras da Disney é uma coisa, as molduras da Warner Brothers é outra coisa. Tem a mesma similitude, mas eu não posso usar essa moldura para isso, então, entendeu? Mas eu acho que a Warner Brothers foi um negócio mais do coração, foi uma satisfação. Para mim foi mais legal, porque de novo, porque eu já estava acostumado com a Disney, já estava dentro daquilo ali, né? Mas a Warner Brothers eu acho que foi um negócio bem mais legal, porque a Warner Brothers ela não tem... se eu quiser colocar o Coyote com uma dinamite na mão explodindo e uma arma, não tem essa restrição. Na Disney, hoje em dia, nem se um desenho foi em 1928 que tinha um rifle na mão do Mickey, hoje em dia eu não posso fazer esse desenho. Posso fazer nada que tem armas. Nada que tem caindo ou matando, uma faca. Não posso fazer nada disso. Mesmo que existiu, mesmo que está de acordo com os arquivos. Eu não posso fazer isso hoje. Isso é muito interessante. O que você acha que você vende nesse trabalho das artes? Porque eu te explico minha pergunta. Quando a gente foi no VIP, o quadro que me chamou a atenção era um quadro assim, monstruoso, do tamanho desse nosso quadro do estúdio aqui, do Muppet Show. Que é como eu cresci. Acho que era do Jerry. Com todos os personagens, assim. Deve ser maravilhoso, assim. E aquilo, por exemplo, eu falei... Ali eu entendi bem melhor. Foi o momento em que eu olhei e falei, cara, o quadro estava $25 mil. Eu falei, é o momento em que se eu tenho $25 mil na carteira agora, eu não vou pensar duas vezes. Um quadro desse eu vou fazer o cheque e vou levar embora. É minha... por isso que eu pergunto o que você vende. A tua obra é muito legal, essas texturas que você usa, chama muita atenção pessoalmente. Não é porque você está aqui, mas porque você é nosso amigo, mas os teus quadros têm uma distinção dos outros, cada um tem o seu valor, mas os teus quadros chamam muita atenção, né? Então, isso é uma coisa que vende também. Mas a nostalgia é uma coisa que vende para todo mundo, né? E eu olhei, o quadro do Muppets era um quadro, não tinha nem moldura, era simples. Mas eu falei, se eu agora tenho o meu cheque de $25 mil, eu dava $25 mil nessa obra nesse momento. É bom educar o pessoal tudo e a galera que não é somente um quadro que você está comprando. Esse quadro, ele cresce de 18% a 20% anual. Investimento é um investimento muito bom. Por exemplo, esse quadro que você está vendo aqui atrás, quando ele foi vendido, ele vendiu por $8.500. Hoje você não consegue comprar ele por menos de $70 mil. Então, você imagina, em 7 anos que esse quadro foi criado, ele aumentou quase $10 mil por ano. Então, esse quadro é um original e depois ele teve 200, pelo que eu entendi na conversa, 200 cópias desse quadro foram vendidas, em que obviamente você não tem o track de onde eles estão, com quem eles estão hoje em dia, né? E você ficou com esse original teu. Esse original, na teoria, não tem valor mais, porque é teu.
Você que Isso. tem um valor. É por isso que eu te perguntei exatamente o que você vende. Porque para você vender esse quadro tinha que ser assim um negócio que meio que fala, não, eu vou resolver minha vida pro resto dela, porque é valor sentimental. Eu tenho a minha própria coleção. De cada obra que a gente cria, eu tenho direito a 3 obras oficiais da Disney. Né? Tenho direito de 3 cópias oficiais. Então eu tenho minha própria coleção. Eu tenho meu arsenal de arte. Né? Hoje em dia, se eu for colocar, é mais ou menos a minha coleção que eu tenho vale mais ou menos 1 milhão e 200, né, de dólares, que é o meu arsenal em tudo, em artes. Muita gente não sabe, mas você pode pegar a sua arte e você pode fazer um appraisal. Você pode pegar um agente e colocar, essa arte custa 15 mil dólares, aqui tem um certificado, ela foi avaliada nesse valor. Inclusive tem até pessoas que têm um arsenal, não sei como são, uma coleção completa de arte, que vale 1,5 milhões de dólares e eles pegam até empréstimo no banco porque eles têm isso registrado por uma corporação que valorizou essa arte como colateral, acho que é collateral, né? Então, porque a gente olha a arte assim, por exemplo, quando você investe essa arte de 20 mil dólares nesse Muppet, ela tem um preço. Você adquiriu ela. Daqui a 6 meses ela tem outro preço. Eu tenho uma pergunta técnica para você, deve ser uma pergunta simples, até meio boba, mas para mim não é. Como é que a Disney sabe que você não fez 203 e vendeu 3, por exemplo? Por fora. Porque todas as cópias vêm da Disney. Como eu falei, a Disney ela é um publisher. Ela é uma editora. As obras que eu venho, eu faço o meu frame, minha moldura. Isso. Mas as obras que são impressas vêm numerada e certificada da Disney. Por exemplo, um colecionador que sabe, ele não vai comprar uma arte que não tem certificado. Porque não tem valor nenhum. Então, era essa a minha pergunta. Se você fizer o 202, 203, 201, 203, essas obras serão, na teoria, falsas. Elas não seriam falsas. Porque foi você que fez. Elas não são certificadas. Sim, essa é a minha pergunta. Ou seja, mas elas não podem entrar no mercado. Pelo teu contrato com a Disney. Não pode. Porque pensa comigo, comercialmente falando, essas aqui não são certificadas, elas não valem 20 mil. Tá, mas então eu vou vender por 4. Sei lá, não pode fazer isso. Ela tem aquele valor de 4. Pirata de você mesmo. Né? Não teria muito sentido. Você vendeu uma obra, a pessoa que é fã, ela quer e não se importa. Né? Tem pessoa que não se importa. Mas a pessoa, por motivo financeiro, se você é colecionador e está comprando aquilo ali como investimento, é a mesma coisa que comprar uma casa se você fazer um appraisal. Se a casa está com rato, está com isso, está com aquilo, não tem o mesmo valor. Né? Numa casa que tem uma inspeção, está certificado, está tudo direitinho, igual um carro, tá tudo certificado direitinho, você sabe o que você está comprando. Né? E a primeira coisa que o pessoal, quando compra a arte da Disney, é o certificado. O certificado não tem como você... porque para a maioria dos colecionadores, eu imagino que é puramente não. Por isso que a minha pergunta de o que você vende exatamente, porque a gente viu muita gente nos shows que assim, são investidores de arte mesmo. Eles não são só o cara que, eu amo o Mickey, eles não são eu olhando o meu quadro do Muppet Show, falando, cara, esse é o quadro que eu queria, porque é o Muppet Show. Isso. Não, esse cara tem uma visão diferente, né? Claro. Ele vê isso, não, eu conheço o Cristiano, eu sei os quadros dele, esse quadro aqui não vai ter mais. É igual comprar um Rolex. É igual você comprar um Rolex. Uhum. Você gosta do relógio, você coleciona relógio. Mas entre você comprar um Rolex, que é a mesma coisa, vai ser um Rolex que é de ouro, uma falsificação, ou o que seja, ou eu comprar um Rolex que é verdadeiro de uma pessoa e eu não sei a origem daquele Rolex, e um Rolex que você sabe que tem origem. Entende? Então chega um momento que não é só o financeiro, é o registro daquilo ali. E se você for naquela peça, você sabe exatamente quem comprou, da galeria que vendeu, o consultant que foi usado, o dia que vendeu, o dia que entrou no sistema, o dia que foi mandado o certificado. Você tem um backtrack de tudo. Tanto que quando a pessoa decide, aquele Mickey lá número 2, você não pode ver que aquela pessoa que comprou eu não consegui comprar o Mickey número 2 e o cara às vezes só coleciona o número 2. Uau. Mas aí não tem o número 2, mas aquela pessoa tem, você pode fazer uma oferta? Aí o consultant liga para lá e, tem uma oferta no seu de tanto, você gostaria de vender? Vou vender sim. Literalmente o mercado de arte. Tanto que os clientes, quando querem vender uma arte por qualquer motivo, ou motivo financeiro, ou se divorciaram, ou não sei o que está acontecendo, ou até mesmo, né, para fazer dinheiro, eles voltam ao consultant, né, que vendeu. Tem um quadro para vender. E eles mesmos fazem a negociação. Eles nunca vendem por fora.
Ou seja, nesse sentido, a resposta da minha pergunta seria: fazer o 201, 202, 203 seria da tua parte meio burrice, porque você vai estar dando tiro no próprio pé, em que você acaba E nem eu desvalorizando a posso tua vender própria. essas peças. É tipo assim, você vendeu aquela peça, você vai criar problema. Porque do jeito que a internet está hoje, a pessoa fala, eu tenho a peça 205. Por exemplo, eu confrontei um cara aqui em Kissimmee que estava vendendo as minhas peças e falou que edição limitada, 950, Cristiano da Costa, assinado, não sei o que. Eu liguei para ele, eu quero comprar essa edição. Essa edição é verdadeira. Não, isso aqui é do Cristiano da Costa, assinada por ele na Comic Con. Falei, que número que é esse aí? 900 e pouco. Eu falei, mas a gente só faz 200. Aí o cara desligou, apagou tudo o Facebook. Então, tipo assim, existe, entendeu, galera? Esse mundo. Sempre E vai você estaria existir. colaborando com esse mundo Então, que não tem sentido não tem nenhum. sentido Não pra tem gente, sentido, porque entendo. é muito raro você ver um artista de Disney vender uma peça por fora. Tipo, Não. não tem nem sentido, entendeu, pra gente. E outra que você está quebrando contratos também, né? Isso aí com certeza está tudo escrito nos contratos. Não tem... Você pode perder Porque sua aqui é muito licença, sério, né? você pode perder sua licença por uma coisa banal. O risco coisa, é muito alto. E também de uma pessoa processar a Disney que comprou uma peça, você tem que entender que isso vai voltar para o Disney Fine Art. A pessoa vai falar, acabei de comprar uma peça aqui, que essa peça o cara me vendeu e falou que o artista vendeu, está assinado pelo artista, a peça não é falsa, mas esse número não existe, não tem... Aí acaba você tentando Vira um explicar, pepino. é melhor fazer o que tem que fazer certo, porque na realidade a gente vende tanto que não tem nem Não noção. precisa. Não precisa. Além disso tudo, você faz as tuas obras originais, em que não tem um tema necessário. Você cria, Isso. né, da tua cabeça, e como você também faz, por exemplo, executa projetos. Por exemplo, um deles que eu quero te perguntar, que é muito legal, é a casa do Johnny Depp. Ah, tá. Não é? Você fez, era Piratas do Caribe, é isso? Bom, na época, antes da... a gente fez por um agente, né, que... O Johnny Depp é um artista, né, mas ele usa um agente que contrata vários decoradores, arte, para as casas dele. Então, nessa época, o Pirata do Caribe, como eu trabalhei nos backgrounds, nos props, fazendo, por exemplo, o Cine Horas, né, e o setor de imaginação, a gente cria peças para filmes, peças para o parque, para o teatro, para os navios, o que precisar, né, na fabricação teatral ou de entertainment. Então, na época, como eu tinha feito muito prop para o Pirata do Caribe aqui, do parque temático aqui, e para a Califórnia, e também tinha... Da Califórnia foi para os filmes, entendeu? Nós fizemos as moedas, os baús, são vários departamentos, né? Então, como eu trabalhava com peça, eu estava fazendo várias esculturas relacionadas a pirata, esse agente decorador decidiu falar, eu tenho um projeto que vai te interessar. Era uma parede enorme, cara. A parede numa das casas do Johnny Depp, que era para contar a história do Pirata do Caribe. Só que depois de criar o projeto todo, pegar o depósito, fazer o que eu tinha que fazer, nós tivemos que parar o projeto pelo processo que ele estava tomando da esposa dele, teve um problema com a Disney, até a licença do Disney Fine Art, a gente não podia fazer mais. Já não podia. Liberaram há pouco tempo. Mas foi um projeto legal. Eu consegui criar e consegui não perder os direitos do trabalho como escultor. Isso foi bom, porque eu pude fazer, como você já viu, várias peças de pirata que eu faço, né? E hoje, tipo assim, eu faço Pirata do Caribe para Disney e faço Pirata do Caribe que não é Disney related, que não é com a Disney, é uma obra de pirata, né? Mas não é relacionada ao filme. Então eu tenho duas coleções, né? Então isso foi de todas as peças que eu pude coletar depois que o projeto não pôde ser terminado devido a motivos legais. Que loucura. E nesse meio também você deve ter feito trabalhos para uma galera de celebridade, conhecido muita gente bacana e também gente conhece. Que você gostava também, né? Não, conhece. A gente a Paige O'Hara é uma delas, a voz da Bella, né? Na
Bela e a Fera, Beauty and the Beast, super amiga nossa. A gente, lá na Califórnia, a gente foi para um show de karaokê com a voz do Pateta, a voz do Donald Duck, entendeu? Então, tipo assim, nesse meio artista, a gente porque tá todo mundo relacionado, a nova voz do Mickey, né? A voz do Pato Donald. Então a gente conhece, por exemplo, a gente está no meio de muitos animadores, né? Que trabalharam nos filmes, gente que realmente andou com a Disney. O primeiro animador afro-americano, Floyd, que foi uma peça essencial nas animações do estúdio de Burbank. O que acontece é que tipo assim, a gente tem oportunidade nesse show, sempre tem celebridade. Os 20 anos da Mulan, nós conhecemos todo o setor de animação, os animadores, os diretores, tem esses painéis que você tem a oportunidade de estar com essas pessoas. Quando eu estava no Sacramento, como eu fui trabalhando no setor imaginário, como imaginei mais novo, pô, eu sentei do lado do Bob Gurr, que é o cara que é o Imagineer mais famoso que criou tudo dos parques, entendeu? São gente que realmente andaram com o Walt Disney. São gente que estava perto do Walt Disney quando o Walt Disney foi para o hospital e não voltou mais, entendeu? E até ele falou, eu tive uma conversa porque eu tive que perguntar, entendeu? Você tá com pessoas que realmente andaram com o Walt Disney. E eu perguntei, eu falei, como é que... Eu falei, Mr. Bob, tipo... Como é que era a dinâmica do Walt Disney? Porque se você for hoje no Burbank, é uma coisa maravilhosa. É tão bem desenhado que eu acho que a Google copiou aquilo ali. Nos estúdios do Burbank, você tem daycare, você tem mecânico, você tem supermarket, você tem bar. Tudo é uma cidade para você, se você ficar trabalhando ali, você não precisa sair dali. Se uma single mom, né, tiver um bebê ali, tem um daycare. Aí se ela tiver que fazer compra ali, tem um supermercado. Então o sistema era tão impressionante naquele. Eles têm o próprio cemitério deles. Do lado da rua tem um próprio cemitério. E lá você vai lá, você vê os animadores. O que acontece é que eu perguntei para ele, eu falei, mas a dinâmica, ele falou que ele nunca escutou o Walt Disney falar good night. Porque ele nunca saía dali. Ele saía e voltava, ia para casa e nunca escutou ele falar goodbye. Ele falou que o dia que ele foi pro hospital foi a primeira vez que ele falou goodbye. Uau. E daí ele foi e faleceu, né? Por causa da operação do câncer que ele teve no pulmão. Mas o interessante é que você tem acesso a essa história maravilhosa que é a Disney. E você não tem noção do que é a Disney Studio até você ir na Disney Studio. Você não tem noção da... Como se diz? Eu sei muita palavra, algumas palavras em português eu não sei, mas cara, a criação, até onde vai a mente humana artisticamente, você não tem ideia do que é o complexo da Disney, como se faz um filme. Quando você entra na Disney no Burbank, antes da sala do Disney, que ele fazia as apresentações do parque, eles fizeram um display da multicâmera, né? Que foi quando o Disney começou, quando você olha um filme da Disney, você pode ver os pássaros voando em tridimensional, a árvore chegando mais perto, tudo ali, cara, são camadas e camadas e camadas de cada um desenho. Então são 5 animadores que esse move isso 1 centímetro, tira a foto, move o pássaro, move a paisagem, move não sei o que, fotografa, tudo de novo. Uau. Sim, como se fosse um time de futebol, é tudo sincronizado. Mas você não tem noção o que é realmente, né? E eu posso dizer que eu tive a oportunidade de estar num meio da onde que eu saí, da onde que eu cheguei, que é maravilhoso pela oportunidade de ser parte de um time artístico que é um fenômeno. Né? Na história da civilização ocidental, né? Não só fenômeno por si, mas histórico mesmo. Nunca vai ter outro Walt Disney. Eu acho que nunca, literalmente. Não, né? Porque são épocas diferentes. Hoje eu tive a oportunidade de participar de algumas coisas com a Pixar
Eu sou licenciado da Pixar também, porque a gente fala Walt Disney, Disney Fine Art, mas no Disney Fine Art a gente tem uma umbrella que é a Pixar também. Inclusive, E agora a gente está fazendo o Tim Burton, que é o Nightmare Before Christmas. Né? Então são licenças que a gente vai fazer. Daí imagino que entra Marvel. Não, na Marvel. Marvel é Porque uma licença. Marvel hoje é Disney. Mas ela é diferente. É uma licença só para Marvel. É uma ramificação diferente. A Marvel, ela tem alguns publishers que têm essa licença. Ah, entendi. Né? Por exemplo, Star Wars já está com a Acme, é um outro publisher. Disney Fine Art está com Collector's Edition. Então, cada um já tem a sua licença separada. Não quer dizer que eu posso trabalhar nessa licença, mas eu teria que ir nesse publisher. Trabalhar na maneira que eles trabalham. É bem dividido. E essa história, pelo que eu estou sabendo, você está produzindo uma espécie de behind the scenes para acompanhar teu trabalho no estúdio, para de repente isso virar uma espécie de um show na TV. A ideia como eu conheço muita gente no meio artístico, a ideia é que o estúdio, ele é um estúdio por si mesmo. Um estúdio de fabricação que tem muita história. Eu estou só naquele estúdio ali 18 anos. Então ali, praticamente, eu não terceirizo nada. Hoje em dia eu não terceirizo nada. Tudo é fabricado com material reciclado, com plástico. Uma fábrica que eu crio tudo. Meus acabamentos, as minhas peças, eu crio minha própria resina. Por exemplo, eu não envio nada para fora. Não existe nada terceirizado hoje. Tudo sai dali. Eu compro a matéria-prima, invento e faço. Porque era o que eu fazia para a Disney. Eu trabalhava criando texturas, criando pintura, criando cores, criando moldes, esculpindo, né? Hoje a gente trabalha numa maneira diferente. Antes eu esculpia muito à mão, hoje eu já faço escultura no computador, né? Tem impressora 3D, faço molde, faço tudo. Mas um amigo nosso, conversando com ele, tem uma produtora de televisão que quer fazer um behind the scenes e provavelmente um show dentro daquele estúdio. A única coisa diferente que eu quero fazer nessa programação, nesse piloto, é que seja em português. Porque como eu estou no mercado americano tanto tempo, eu vejo que o mercado americano ele está saturado e já não é uma coisa tão exclusiva. E eu acho que como eu vim do Brasil, da minha trajetória até aqui, da onde saí, da onde eu cheguei, eu acho que é importante para o público brasileiro ter esse material para eles, como se fosse deles. É como se você fosse jogar um mundial de futebol, né? Você volta para o seu país e joga pelo Brasil. Né? Apesar de eu estar aqui tanto tempo, mais do que minha vida que eu tive no Brasil, mas eu sou brasileiro. Eu acho também que esse conteúdo para o brasileiro, a gente vê pela gente aqui com música e tudo, o que você falou, eu concordo. Aqui é mais trivial, aqui nos Estados Unidos as pessoas estão mais acostumadas, Isso. A economia roda de outro jeito, então é mais comum, assim. E no Brasil as pessoas aproveitariam mais esse conteúdo, que é o que a gente tem. É um dos objetivos do MS Cash América, por exemplo, a gente traz os convidados para a gente trocar ideias sobre isso mesmo. E gerar uma informação para o brasileiro, para dar uma conexão maior com o brasileiro para esse mercado aqui. Que para o americano é assim, é legal, ele não desvaloriza, não é isso? Mas ele vê isso diariamente, e no Brasil é mais difícil. Eu acho que é obrigação de todo artista levar a esperança para a próxima geração. Né? Eu dei aula na faculdade da Disney, ensinando. Eu praticamente toda quinta-feira eu dava aula ensinando artistas novos a serem que horas trabalhar dentro da Disney, de acordo com a Disney. Então eu acho que é importante, porque eu recebo tanto carinho do povo brasileiro em mensagens, pô, que legal, cara, eu nem sabia que você falava português e não sei o que, você é uma esperança, tô fazendo até curso de inglês, falou, pô, tô fazendo curso de inglês, um dia eu vou falar inglês igual você, e não sei o que, pô, todo dia eu me levanto, então eu vejo que é um carinho muito grande, que tipo assim, as pessoas estão te olhando como um exemplo, não que você queira ser um exemplo, mas é importante porque como eu consegui chegar onde eu cheguei,
eu quero que outro brasileiro, outra pessoa tenha o mesmo, né, o mesmo gosto, né, essa esperança que você tem, porque na realidade no Brasil tudo é mais difícil, É, tudo é mais difícil. literalmente tudo. Tudo é mais difícil. Se você tem muito dinheiro, tem a criminalidade. Se você não tem dinheiro, você não tem acesso a nada, Uhum. né? E o que eu recebo de 30 a 50 mensagens por dia aleatórias de gente que me pergunta, pô, que legal, quanto é sua obra? Pô, eu vi essa obra, eu tô te acompanhando, por que, que o Art Talk acabou? Por que, que você não faz mais vídeo? Por que faz mais vídeo em português? Então a galera tá me pedindo conteúdo é, em português, porque eu acho que para eles é importante. Como todos nós temos nossos heróis, a gente que a gente se espelha, os músicos, a pessoa que toca uma guitarra, como você está no meio musical, você, por exemplo, quando a gente estava lá com Jim Warren, naquela Uhum. capa lá que você se relaciona com aquilo ali, então isso faz parte da história, né? Então eu acho que é importante isso. Então o que eu falei esse grupo de produção que o show fosse feito em português. E eles adoram, porque eles estão com a CNN, então o canal deles tem 16 milhões de subscribers. Então a gente está trabalhando nisso. Mas a ideia é que o estúdio seja o dia a dia de um artista que é brasileiro, nacionalizado americano, que tem essas licenças e como é o dia a dia. E é os struggles, não é só o cara é artista, o cara é famoso, não, é o que tu passa o dia a dia, como manter um estúdio, entendeu? Os shows, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, as coisas que dão errado. Então é o dia a dia cru, como realmente é. E não sem flores, sem arco-íris, sem como oh, esse cara agora tá viajando. Não, até no último momento de fazer um show, como é que é isso? Então vai ser relacionado realmente como é. Não tem behind the scenes decorar como se vai ser feito para a câmera. Não existe. É Big Brother. Ali tá, ali acontece. E teu dinheiro não chegou, o cheque não chegou, a conta está atrasada, a obra não chegou, vai ser um negócio natural. Entendeu? E essa minha outra pergunta, esse struggle, né, essa luta que a gente tem aqui nos Estados Unidos, né, principalmente como imigrante, é, hoje você está numa fase, imagina, 20 anos depois, você já está com seu nome consagrado e trabalhando e tal. A luta continua ou é diferente do Brasil? Eu tinha lá no Brasil, como músico, uma carreira de 20 anos, né? 20 e poucos anos, fazendo 100 shows por ano. Uhum. E chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu preciso mudar de mercado, porque senão eu não vou conseguir, um dia eu vou estar velho para fazer isso, não vou conseguir me aposentar, porque no Brasil você está pagando, acorda pagando conta. Aqui nos Estados Unidos mudou, em 5 anos, 6 anos que eu tô aqui, eu fiz mais do que 20 anos do Brasil, sem Claro, dúvida, não tenho claro. nem dúvida de Você dizer cresce isso. muito aqui. Mas a luta não acaba, né? Você acaba... No teu caso já facilita, porque você trabalha com arte, que é difícil, mas você já trabalha em outro nível de arte, já com outro tipo de clientela, Isso. é tudo diferente. Resolve a vida ou não? Cara, eu acho que não, porque ser artista é uma maldição, velho. Uhum. Ser É. artista é um problema. Porque, tipo assim, eu já tive pessoa que falaram, cara, se eu pudesse estar um dia na sua mente, porque eu vou dormir pensando em arte. Eu tenho um computador num sistema de design do lado da minha cama. Eu Uhum. acordo 3 horas da manhã desenhando as minhas peças. Eu estou aqui com você fazendo isso aqui agora, minhas impressoras estão imprimindo. Uhum. De manhã. E ao mesmo tempo, o problema da mente criativa, cara, é que ela é. Você se sabota, porque você quer fazer o que você quer. Uhum. Uhum. Entendeu? Quando vem aquela música, por exemplo, eu tive um sonho. Um negócio estranho. Eu tive um sonho 2 dias atrás que eu acordei. Eu fui acordar minha mulher porque eu tinha que falar para ela, cara, eu vi exatamente essas obras montando na minha frente como elas seriam. E eu falei assim, cara, isso tem peça de Da Vinci, tem peça da Mona Lisa, tem peça de Art Nouveau, com a industrial, quer dizer, da maneira que a minha mente trabalha, que as peças eu não rabisco, eu não desenho. Elas montam, de manhã eu estou desenhando elas. Uhum. E meio-dia elas estão sendo impressas, já está esculpida no computador, já está feito tudo. Então, tipo assim, é um problema. Porque eu tenho tanta peça que é bem successful,
que já está vendendo, podia ficar como você ficou lá. Você pode fazer o seu showzinho, sem show, mas chega uma hora, mano, não aguento mais fazer isso. É igual foi a Disney, já sai, a peça já é successful. What is next? Qual é a próxima? Qual é o challenge? O que eu posso tocar? O que eu posso fazer? Eu vi lá que eu comecei a fazer guitarra. Eu fiz uma guitarra que me deu $14 mil. Eu ia perguntar disso. Mas por que é guitarra? Porque eu sempre. O meu sonho era tocar guitarra e comprar guitarra no Brasil, não tinha dinheiro para comprar um violão. Então eu decidi fazer minha própria guitarra. Na realidade, era melhor eu ter comprado uma guitarra, aprender a tocar guitarra. Eu aprendi a fazer a guitarra, não aprendi a tocar a guitarra e vendi a guitarra por $14 mil. Então, o meu tesão era tocar a guitarra. Eu perdi o foco completamente. Eu falei assim, cara, pô, eu vou montar uma guitarra. Esse é o problema. Começa assim, no banheiro, cara, eu vou montar uma guitarra. Acabou, meu, já era. Não sei uma nota. Se tu perguntar se eu sei uma nota na guitarra, eu não sei. Eu toco. Mas a ideia era tocar guitarra. Não era fazer a guitarra. Esse é o problema da mente criativa. É tentar... Para mim sempre foi o next level. Para mim sempre foi qual é a outra. Como essa arte que eu te mostrei aqui. Já é uma outra arte que não existe. Já é um challenge. Exato. E assim vai. E eu acho que tem a ver com todo tipo de arte, tem a ver, é o motivo de eu estar aqui, por exemplo, podia estar lá fazendo o número de shows que eu fazia, mas eu falei, não, vamos se meter lá nos Estados Unidos, porque os caras inventaram a música que eu faço lá, e muita gente, né, e até hoje, né, ele falou, mano, você tá maluco de fazer isso, por que você vai fazer isso? Eu falei, pelo challenge, para fazer alguma coisa diferente. É engraçado que aconteceu um negócio comigo, voltando um tema que eu acho que a gente tem que falar nesse tema porque muita gente não toca isso. No mundo artístico existe muito suicídio. Incrível. Incrível. Já perdi vários amigos por suicídio. Uau. Eu já perdi, inclusive, quando eu estava, não um caso de suicídio, mas quando eu vim fazer o podcast foi cancelado que um dos meus melhores amigos faleceu. Ele ligava para mim constantemente, depressivo e chorando, e com essa nuvem negra, artista também, porque ele falava para mim, cara, é isso? A gente chegou a essa idade e o que aconteceu? Nós não fizemos nada, não sei o quê. E a gente conversava no telefone e falava assim, cara, a vida é isso aí, mano. A vida é isso aí. Mas eu fui tão profundo no meio artístico, tão profundo, que eu acabei tendo de 3 a 4 ataques de pânico por semana. Uau. No ponto, eu posso até relatar isso, que o Tato me levava para emergência uma vez por semana. Ele me deixava na porta da emergência de um hospital, porque eu pensava que estava tendo ataque do coração. Eu não respirava, meu coração batia 125, 130 disparado, e a perna, eu não sabia de onde vinha, não sabia o que estava acontecendo, mas por quê? Quando eu comecei a fazer tratamento, comecei a tomar remédio, comecei a ver os psiquiatras, e eu chegava e eu falava para os caras, não é, eu tô morrendo, não sei o que é, não tô me sentindo assim, tô fraco. Isso era ataque de pânico. Mas o que é? Todos esses anos, a gente se dedica tanto a uma carreira que a gente esquece o quanto essa carreira te está destruindo. Se você não perceber. Mas você não tem consciência. Não tem consciência. Você pensa no show que tem que mandar 25 peças para lá. Você pensa no show que você tem que mandar para cá. Entendeu? Aí a galera toda pensa que a gente está no Instagram rindo, fazendo um videozinho. Na verdade, a gente está destruído por dentro. E na verdade também é o seguinte, também você não tem tempo para parar para agradecer, né? Eu hoje, na minha vida, depois de um tempo, eu procuro focar nisso, sabe? Levantar todo dia e falar assim, porque chegamos aqui também, mesma coisa. Pô, mas eu cheguei aqui, acabei, como eu não fiz nada. Mas como assim? Eu peguei um green card em 6 dias com o material que eu tinha feito no Brasil. Eu cheguei na imigração, botei em cima da mesa, os caras falaram, não, tá aqui seu green card. Como é que eu não fiz nada então, Zé, né? Então, hoje eu acordo, o meu dia, ele é diário. Eu falo para você, hoje o meu dia é diário. Eu acordei de manhã, abri os olhos, mais um dia para criar. É diário. Melhor no meu assim. estúdio eu tenho uma rede. Deu uma cansada, eu deito na rede, vou no...
olho no celular, descanso. Você começa a valorizar outras coisas. O ataque de pânico, a ansiedade todo é todo dia. Eu pego minha moto e vou andar. Que hoje eu tenho a moto do meu falecido amigo, né? Que a moto ficou para mim. O que ele sempre queria que eu andasse de moto com ele, eu nunca tinha tempo. Hoje eu ando com o sobrinho dele e eu dei um ataque de pânico, não tem coisa melhor. Eu meto na minha moto e vou embora. Porque na moto é aquilo assim, você focaliza todos os seus problemas, você não tem tempo. Inclusive, cara, isso eu falo pro pessoal, até que estiver sofrendo de ataque de pânico, ansiedade, depressão, é meio louco que eu vou falar, porque moto também existe um certo risco. Ainda mais aqui na Flórida, que eu sei que o pessoal, a galera aqui, no Brasil são motoqueiros. Aqui, É verdade. mas a única coisa que me curou, eu saí de 3 medicamentos pesados de tarja preta, me deixava igual um zumbi. É andar de moto, mano. Ou é fazer uma coisa, simplesmente sair daqui para Daytona e se meter na água. E voltar para casa. Fazer uma coisa fora do normal. Mas então, como músico, né, me coloco no mesmo. Eu considero que a arte para nós é um cano de escape, né? Ela funciona como um cano de escape para as pessoas e é por isso que a gente vira artista, né? Por que você acha que em determinado momento, mesmo a gente tendo o cano de escape, você cai nessa coisa? Porque de repente isso vira um negócio e acaba entrando no teu dia a dia. Trabalho. O que a gente faz é impressionante e muito legal para os outros. Mas chega uma hora que pra gente, você toca guitarra, você já sabe tocar guitarra. Chega uma hora que tem 3, 4, 15 guitarras. Então você acha que andar de moto aumentou o teu cano de escape, por exemplo, e você conseguiu estar numa área... Eu acho que quando eu passei por terapia, é engraçado, eu nunca quis saber de terapia, né? Porque a gente acha que a gente sabe tudo. Você vai no YouTube, você vai no Google. Uma vez foi engraçadão, eu liguei pro meu primo, cara. Cara, eu tava tendo um ataque de pânico que eu falei, eu tenho que ligar para alguém. Liguei pro meu primo. Eu liguei pro meu primo e falei, cara, pelo amor de Deus, eu não sei o que tá acontecendo na minha vida. Cara, meu primo falou assim, é isso. Conversou comigo por 1 hora, meu primo que tá no Rio de Janeiro. Cara, eu me acalmei assim. Ele já tinha passado por isso. Então, tipo assim, a motocicleta, eu fiquei tão chocado com a morte do meu amigo, que a moto, ela me dá aquela sensação não só de liberdade, mas todos os meus focos, os meus sentidos estão ali. Eu não posso vacilar. E o meu corpo sabe disso. Né? Ali, o que acontece? Não existe ataque de pânico. Não é assim porque eu estou usando tudo. Eu estou usando diferente, mas quase a mesma técnica que o meu psiquiatra, o meu psicólogo lhe falou. Você tem que fazer isso. Pega uma coisa gelada, respira, sente um cheiro. Até tu fazer isso, cara, teve uma semana um mês que eu fui 2 vezes para emergência. Emergência, porque realmente eu não tinha controle, né? Chegou uma hora e agora eu conseguia as ferramentas e andar de moto, nem que se for para ir tomar um café. Tirou aquilo ali, eu focalizo naquilo ali, tudo é diferente, cara. Eu aprendi isso também com um veterano da Navy. Ele falou para mim a mesma coisa, que ele ia lá, o pessoal enchia ele de medicamento, ele ficava igual um zumbi, igual um louco. Ele falou que quando ele voltou a andar de moto, de alguma forma você tem um equilíbrio, você tem tudo ali. Cara, eu posso não estar respirando, porque acontece, é engraçado, o negócio é real. Sim. Tu fica sem respirar. Cara, tu entra na moto, acabou. Tu tem que respirar. Então você acha que a moto pode ter virado teu cano de escape? Eu acho que sim. Certeza que sim. Certeza que sim. E essa fase que você teve essas crises, que pode ter sido um momento de transição, em que o teu cano de escape virou teu trabalho. Porque eu não andava de moto porque eu tinha medo. Eu tinha aquele receio. E meu amigo, sempre ele me ensinava ali, que me colocou para me tirar minha carteira, para me tirar a moto, entendeu? O cara era um americanzão Harley Davidson. Tanto que a moto que eu tô pilotando agora é a maior Harley Davidson que tem, né? A Road Glide 1800. Aquilo ali é... Então, tipo assim, eu perdi o medo. Eu transformo... Então, imagina, tu já tem ansiedade para andar de moto. Exato. Tu vai andar de moto? Então, quando ele faleceu, eu não tive outra escolha. Eu tive que andar naquela moto.
Porque eu queria honrar ele para fazer um ride, como eu fiz Uhum. todo o funeral dele. Uhum. Eu falei, não tem outra escolha. Eu tenho que subir nessa moto. Eu fiquei 3 semanas, não, 2 semanas da celebração da vida dele andando nessa moto. E aprendendo a andar nessa moto. Porque essa moto é uma moto muito grande. Então acabou. Entendeu? Aquilo ali eu acho que com o falecimento dele e esse desafio de pilotar essa moto, foi aonde eu não quis saber mais de nada. Eu falei, se eu tivesse que viver aquele dia ali, Uhum. para mim já era o suficiente. Foi quando eu comecei a viver meu dia diário. Se eu falei assim, cara, se for o último dia que eu pilotar essa motocicleta, eu tô feliz, porque eu tô fazendo o que eu quero nesse dia. E às vezes eu paro no meu estúdio. Ela fica lá paradinha lá. Às vezes quando eu tô sentindo que eu tô meio assim, em vez de eu buscar um medicamento, às vezes eu tomo medicamento porque é necessário, Uhum. mas eu já sento nela e vou com o bike E lá. você muda também de energia, né? Muda de foco das coisas, tira um pouco a cabeça daquilo, que eu acho que é essa insistência Isso. nesses problemas que você não consegue Claro, resolver, que claro. tiram. A gente no estúdio vê isso, o estúdio também. As pessoas também pensam que música é só glamour, que não sei o quê. A gente entra no estúdio, às vezes, fica 8 horas dentro do estúdio para tirar nada. Tem dias que literalmente você sai do Isso, estúdio e fala assim: isso. não aproveitei nada. Ainda o que eu Por fiz isso que errado. nesse behind the scenes, nesse documentário que a gente vai fazer no estúdio, eu não quero só focalizar na arte, eu quero focalizar no business em geral Uhum. e o que um artista, uma pessoa em geral que passa nos Estados Unidos. Porque quando você abre o social media, deixa eu me te ensinar como é que eu fiz 1 milhão de seguidores. Deixa eu me te ensinar como é que você perde peso. Por que você tem pressão alta, entendeu? É uma fantasia que agora todo mundo quer ensinar tudo, Uhum. Uhum. né? Eles querem ensinar você como ser você ser você mesmo. Isso é fantasia. É fantasia. Na realidade, tá todo mundo correndo atrás da mesma coisa, né? Da fama, dos seguidores, vender produto. Hoje virou um Big Brother. Todo mundo tem a sua própria TV. Você virou hoje um canal de televisão. Né? Antes a gente tinha o Uhum. cabo, a gente tinha a parabólica, a internet. Agora você é o seu canal de televisão. Você é individual. E na realidade, isso é um perigo. Porque você já vindo do Brasil para cá, você já perde muito. Porque um sonho que você tem, você mata outro. Uhum. A galera não sabe o que você vem para cá. A sua família estando perto, o calor humano, a sua cultura, e o que você deixa para trás. Você luta, claro, você tem que continuar lutando. Mas então o sonho americano ele é custoso, ele custa. Como todo outro sonho, entendeu? Tudo que você faz, até no Brasil. Mas esse show particularmente, eu não quero só mostrar o glamour do artista, do Cristiano que saiu do subúrbio do Rio, ele cresceu. Não, eu quero mostrar o que eu estou passando hoje. Uhum. O meu estado de saúde hoje, o meu estado financeiro hoje. O que eu fiz. As pessoas que eu deixei para trás. As pessoas que me deixaram para trás. Né? Então, você montar... Hoje em dia, você não existe um programa que fale a verdade, como ela é. É verdade. É Né? verdade. Eu acho que isso é importante para várias pessoas, até mesmo como terapia. Como terapia. E eu acho que essa coisa de inspiração é legal, porque o cara que pode estar assistindo, ele não precisa estar necessariamente só se identificando, o que você faz talvez seja muito diferente do que ele faz, mas essa inspiração é legal, porque o cara fala, olha, o cara tá nessa, né, pô, é artista da Disney, tá fazendo não sei o quê, também tem seus problemas e também tá resolvendo, então eu também vou resolver os É meus, né? Eu claro, acho que isso é legal. claro. Ah, tem uma história, cara, muito interessante. Eu guardei isso no meu coração. No meu segundo show do Epcot, eu já estava com a Disney. No meu segundo show, eu já tinha assinado com a Disney. Então, nessa época, a gente tinha o nosso stand no American Pavilion, ali onde tem aquele stage grandão lá. Então, o que aconteceu? Eu estava pintando, eu lembro que estava um frio, eu estava pintando um pateta, né? Um pateta famoso que eu tenho, que ele tá voando com balão. Tava pintando. Só que eu notei que aqui do lado tinha uma. Eu não sabia se era um menino ou uma menina.
mais ou menos uns 10 aninhos, 9 aninhos, né? Com um chapeuzinho bem ali do lado. E não saía dali, mano. E eu pintando, pintando. Não saía. Eu falei, vou continuar pintando. Aí, como eu brinco muito com criança, pô, imagina, é 47 mil pessoas que passam por ali. Um quer assinar, um quer tirar foto, não sei o quê. Eu olhei pra ela. Cara, e de casualidade eu tinha que ir no banheiro, que queria urinar, não aguentava mais. Eu queria. Mas quando a pessoa tá ali, eu tô ali pintando, né? No frio. Aí eu olhei pra ela, eu vi que era uma menina, né? Com uma roupinha mais ou menos assim de menino. Uma menininha mesmo assim, né? Aí ela tinha um, um arco-írisinho, tudo. Eu falei, uma menina, mas é um tomboyzinho, ela é um, né? Aí aí eu falei pra ela assim, você é artista, não é? Aí ela olhou pra mim, eu não sabia onde eu enfiar a cara. Ela olhou pra mim, ela congelou. Ela. Falei, você é artista. Ela fez assim. Falei, você pinta, não pinta? Ela. Falei, quer me ajudar a pintar? Porque eu tenho que ir no banheiro. Ela, não, 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 não. Aí eu dei o pincel pra ela. Ela, não, 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 não. Falei, please, você não quer me ajudar? Por favor. Ela, ok. Falei, ó, você só vai pintar a calça dele. Tava pintando a calça dele azul, né? Jeans. Só pinta a calça. E eu realmente tinha que ir no banheiro. Só que os consultants chegaram na hora. Que isso, que isso? Pode deixar que ela... Eu deixei ela pintar. Eu tô no meu break. Eu fui pro banheiro. Cara, quando eu voltei, eu acho que tinha umas 400 pessoas vindo essa menina pintar. Tava lotado, cara. Aquilo ali parou. Eu olhei aquilo ali, eu falei, caramba, meu. Ela ficou pintando. Aí depois, ela me deu o pincel, continuou pintando. Aí a mãe dela falou assim, cara, muito obrigado. Ela estuda em casa. É a primeira vez que eu estou trazendo ela no parque temático. Ela já não sai de casa tem 7 meses. Uau. Ela não vai nem na rua, ela não sai nem no quintal. Ela fica em casa. Ela falou, eu trabalho em casa porque eu tenho que cuidar dela. Mas só falou isso, né? Não entrou em detalhe. Eu falei que tinha algum problema. No dia seguinte, a menina estava lá de novo. Aí ela puxou minha camisa assim, me deu tchau. Ela falou para a mãe que ela queria voltar lá para ver como é que a arte estava. A mãe dela teve que voltar com ela no dia seguinte. Passou, né? A gente recebe cartinha dos fãs, gente que você conheceu. Chegou uma carta na minha casa. Eu falei, cara, como é que encontraram o endereço da minha casa? Resumindo a história, ela era muito discriminada na escola, né? Não vou entrar em detalhes de personalidade. Ela era muito discriminada na escola porque ela não se adaptava. Só que quando ela escreveu a carta para mim, escreveu para mim assim: foi a primeira vez que eu saí de casa e pude. Ela falou, ela realizei um sonho de usar minhas habilidades artísticas. Muito obrigado pela confiança e em pensar que 6 meses atrás eu não queria nem viver e tirar minha própria vida. Hoje eu sei que enquanto eu viver, eu sei que essa arte eu ajudei você a pintar e isso me dá vontade para viver. Falou que a vida dela mudou dali. E ela me agradecendo tudo. Então, querendo dizer com isso que a arte, de alguma forma, independente do meu estado de ser naquele momento, tocou uma vida que 6 meses atrás não poderia nem existir. Uma criança. Então, o meio que a gente vive é um meio tão rápido que a gente não para ajudar o seu próximo.
A gente não para para aconselhar alguém, né? A gente não ouve. E isso acontece muito. E eu acho que a gente, qualquer outro meio, mas o meio artístico ele sofre mais, porque as emoções são muito aguçadas, entendeu? A gente Faz parte da criatividade. faz parte da criatividade, mas são muitas experiências de muitos anos de muitas pessoas nesse meio que hoje em dia eu parei para pensar, eu falei, cara, eu não estou fazendo o meu trabalho como eu deveria fazer, que é o aconselhamento através da arte e o motivamento real através da arte e as coisas reais que têm que ser ditas através da ferramenta que eu tenho. Isso, na verdade, é chegar para pessoas como ela e oferecer um cano de escape, né? Falar, ó, tá aqui, quer um pouquinho do meu cano de escape. Você deu um material que hoje ela sabe que ela ajudou, porque para a gente é uma coisa banal você estar ali pintando, mas para ela fez parte daquilo ali. Ela fez parte daquele desenho. Ela sabe que aquele desenho ali foi tocado por ela. Ela pode ir no Google e buscar aquele desenho. Ela sabe que ela ajudou aquilo. Ela tem foto me ajudando com aquilo ali. Ela fez parte daquela história, da criação daquela peça. Muito legal. Cristiano, eu queria agradecer pelo seu tempo, a presença de estar aqui. Muito legal. Eu que agradeço. Trazer o Mickey aí para a gente ver também. A gente já conhecia essa obra aí, né? Porque ela é bem famosa aí, porque tá te acompanhando, tá no estúdio lá o tempo todo. Não só essa, como várias outras coisas que você fez. As guitarras, né? Tem muita coisa legal. E eu queria que você deixasse o contato para que as pessoas possam te achar e ver as obras. A gente deve colocar algumas fotos, algumas obras enquanto a gente fala aqui durante a conversa, na edição. Mas é legal que as pessoas possam entrar na tua rede e ver teu trabalho no dia a dia. Hoje em dia eu uso o Instagram para tudo, né? Que é o Cristiano, né? Com KRY. Depois você coloca na legenda lá. Isso. É o Cristiano 021. Ali geralmente eu posto tudo que eu tenho, os shows que eu vou estar, o meu schedule. Ali eu faço um shirt no Facebook, algumas coisinhas no Facebook, mas hoje a plataforma que eu mais uso é o Instagram. Que tá ali, né? Cristiano 021. Cristiano de maneira, né? KRY. KRY, com K com Y. Isso, com KR. Mas é onde eu posto a maioria dos meus trabalhos hoje em dia, ou vídeo, alguma coisa. Legal, eu vou agradecer também você que está com a gente aí direto, né, em todas as edições aí do MS Cast América. A gente volta numa próxima com assuntos que têm relação com essa conexão que a gente está tentando fazer aqui direto de Orlando com o Brasil. Para você que gosta de marketing, inovação, arte, música, enfim, né? Coisas que você, ou você que tem interesse de vir aqui, morar, passear, enfim, estamos aqui. Mande suas mensagens também para nós, nas nossas redes sociais aqui. Assine o canal e ative as notificações. Nosso trabalho está rodando, está no ar há pouco tempo, mas estamos juntos aí. Até a próxima. Obrigado. Tchau.